E neste momento, ouviremos Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Carlos Eduardo Contar. Senhoras e senhores, aqueles que me acompanham ao longo da trajetória profissional, meus familiares e amigos mais chegados, devem ter na lembrança parte dos registros que deixei gravado nas falas que proferi em cada assunção aos cargos mais importantes que ocupei. De uma primeira feita, servi-me das virtudes cardeais, a fortaleza, a temperança, a prudência e a justiça. Nunca havia sentido, como percebo nos dias de hoje, tamanha carência no mundo contemporâneo da falta destes elementos, cuja significação os define como essenciais para o desenvolvimento pleno do homem. Quanta tristeza, quanta vergonha, quanta revolta. Gostaria muito de analisar o porquê das razões que me levam a tamanha indignação, mas o tempo e o lugar não recomendam que se faça tal apreço. Certo é que uma simples observação do universo, em particular do nosso país, faz emergir o pior da natureza humana através de muitos dos chamados representantes do povo, bem assim da magistratura em nosso país. Em um segundo momento, utilizei-me das virtudes teologais, disposições estáveis que se aperfeiçoam com o hábito, a saber, a fé, a esperança e a caridade. O cenário não muda, pois ligadas às primeiras, não subsistem num corpo viciado, cuja mente deformada e o espírito corrompido inviabilizam o crescimento do respeito a si e ao próximo, e por consequência acabam por transformar qualidades em vícios. Porém, se ao mesmo tempo a decepção nos aflige, os pilares da esperança se renovam, e cada dia vencido traz a força de lutar para vencer e deixar às futuras gerações alento de paz e justiça. Isto há de ser feito a começar no próprio Poder Judiciário sul-mato-grossense, que não se perderá na pobreza espiritual de poucos, mas haverá de se elevar na honradez e capacidade da maioria absoluta dos seus membros, pessoas dedicadas, trabalhadoras e honestas, que honram a justiça local e a brasileira como um todo. Poderia trazer palavras sábias de grandes pensadores, políticos e estudiosos do direito, desde a antiguidade até os nossos tempos, mas vou abdicar de mencionar Platão, Santo Agostinho, Maquiavel, Wittgenstein ou Pondé. Muito menos vou me valer das aulas de Montesquieu, Beccaria, Pontes de Miranda ou Rui Barbosa. Ficarei apenas com os evangelistas Mateus e Lucas, e com suas transcrições acerca das bem-aventuranças, colhidas no Sermão da Montanha, na voz de Cristo. Bem-aventurados os pobres por espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai,
porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aproprio-me destas duas passagens, e comento: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Porquanto, ainda que a menção seja de ordem espiritual, indo além das questões mundanas, aqui não haverá de ser diferente se quisermos atingir a utópica e sempre buscada justiça dos homens. O mundo clama por justiça em todas as formas. A justiça, como ação humana, foi elevada ao grau de poder de Estado e é exercida por pessoas preparadas para tal. Não obstante os desvios próprios dos homens, uma coisa não se pode questionar sob pena de barbárie: a justiça fala por último e impõe sua força. Por isso, foram criados graus de jurisdição e buscada a qualificação e perpetuidade de seus membros. Igualmente, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E da mesma maneira, de forma ainda mais gravosa, pior são aqueles que, por força da injustiça, são perseguidos, presos, condenados, banidos, bloqueados, execrados e até mortos, sob o manto de se aplicar a lei, quando esta é feita para favorecer, privilegiar e manter grupos de pessoas ou interesses. Não existe justiça se houver omissão ou indiferença contra arbitrariedades, desvios, crimes, violência ou usurpação de direitos e liberdades individuais e coletivas. Compete ao judiciário levantar sua voz, sua força e seu poder, longe de ideologias políticas contaminantes, ainda que alguns tresloucados que agem em seu nome façam o contrário. Porquanto a verdadeira justiça há de trazer o equilíbrio e a verdade, e não a propaganda pessoal, muito menos a atuação político-ideológica. Assim, como em relação às leis inconstitucionais, decisões arbitrárias também devem ser rechaçadas, intervindo o poder moderador que sempre deve existir, restabelecendo a ordem e impondo os limites. Como? Através dos mecanismos de contenção e do exercício das garantias constitucionais. Mato Grosso do Sul prima pela retidão dos seus magistrados, pessoas que escolheram esta terra e aqui exerceram e exercem, com denodo e competência, as atribuições dos cargos ocupados. Juízes de direito e desembargadores sempre caminharam na melhor direção, e se aqui ou acolá este ou aquele desviou-se de seu mistério, tais faltas, felizmente tão isoladas, apenas servem como exceção para confirmar a regra. Faço assim um apelo aos meus pares, queridos amigos, parceiros da nossa Corte de Justiça. Iniciemos este biênio com o compromisso de caminharmos juntos, mesmo sabendo que não haverá unanimidade, pois nada é mais saudável do que a compreensão e a união de todos, em respeito ao que se apresentar possível, assim, ainda que não seja o almejado. Assumindo o comando desta Corte de Justiça, não devemos permitir ser igual. Isto seria parar, estagnar, acomodarmos. É preciso que sejamos diferentes. É preciso ter audácia. É preciso arriscar. É preciso tentar, buscar, lutar e vencer, se possível. Não permitindo repetir, não permanecendo em situação inercial
e não fazendo o mesmo, sob pena de sermos atropelados pelos fatos, pela rapidez das ocorrências, pelas necessidades e exigências de um mundo digital. Espero não errar mais do que o natural, razão pela qual desejo a contribuição de todos, dos mais antigos e vividos, aos mais modernos e ainda não experimentados. Ao finalizar, gostaria de dizer, neste momento, algumas considerações sobre fatos, acontecimentos e questões de ordem nacional que impactam diretamente o exercício da magistratura, por vezes agredindo e maculando o respeito que se deve prestar aos seus componentes. Este seria o momento de falar sem ser interrompido, e é a oportunidade de considerar as coisas como se apresentam. Combatendo a histeria coletiva, a mentira global, a exploração política, o louvor ao morticínio, a inadmissível violação dos direitos e garantias individuais, o combate leviano e indiscriminado a medicamentos, que se não curam, isto jamais fora dito, podem simplesmente, no campo da possibilidade, ajudar na prevenção ou diminuição do contágio, mesmo não sendo solução perfeita e acabada. Porém, como já dito ao início, razões de ordem prática recomendam meu silêncio. Primeiro, para não ser penalizado neste tempo de caça às bruxas, onde até o simples direito de manifestar qualquer opinião que não seja a da grande mídia corrompida e partidária, também porque a idade vai ensinando que melhor do que estar certo é ser feliz, mesmo que padecendo com a revolta, a indignação e o inconformismo. E também porque já me alongo nesta fala e não gostaria de deixar a má impressão de ser inconveniente. Voltemos nossas forças ao retorno ao trabalho. Deixemos de viver conduzidos como rebanho para o matadouro daqueles que veneram a morte, que propagandeiam o quanto pior melhor. Desprezemos, pois, o irresponsável, o covarde e picareta de ocasião, que afirme: fiquem em casa, não procurem socorro médico com sintomas leves, não sobrecarreguem o sistema de saúde. Paciência, senhores. Os tempos realmente são estranhos. Mostremos nós, trabalhadores do serviço público, responsabilidade com os deveres e obrigações com aqueles que representamos. E por isso mesmo, retornemos com segurança, pondo fim à esquizofrenia e à palhaçada midiática fúnebre, honrando nossos salários e nossas obrigações, assim como fazem os trabalhadores da iniciativa privada, que precisam laborar para sobreviver e não vivem às custas da viúva estatal com salários garantidos no fim de cada mês.